Bem, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aí na reunião da disciplina de neurocirurgia da Unicamp. E é um grande prazer. Hoje nós temos aqui a doutora Patrícia Dastoli. Não sei se é Dastoli ou Dastoli? Dastoli, falta sempre. A doutora Patrícia Dastoli, ela é neurocirurgiã pediátrica do GRAAC, da Escola Paulista de Medicina. Você fez o fellow, né, no Necker, né? Fez o fellow de neurocirurgia pediátrica no Necker, no Hospital Infantil Necker, na França. E a Patrícia, com certeza, é uma das pessoas que está mais atualizada e com maior experiência aí no tratamento dos craniofaringiomas. Então, é um prazer a gente escutar de você, Patrícia, a tua experiência no tratamento desses tumores aí tão desafiadores. E muito obrigado pelo logo da nossa neurocirurgia da Unicamp aqui, que foi o nosso residente Rômulo que desenvolveu. Você já encontrou na internet? Já, muito legal. Super bem pensado o logo aí, com o cerebelo. Isso. Ficou bem bonito. Gostei muito. Parabéns pelo logo. Obrigado, Patrícia. Fica à vontade. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigada, Henrico, pelo convite. É uma honra estar aqui, poder participar da reunião da disciplina da neurocirurgia da Unicamp. E muito obrigada, Henrico, pela oportunidade para eu poder compartilhar a nossa experiência com o tratamento desses tumores tão complexos, né, que são o craniofaringioma. Então, como bem já disse o Henrico, né, ele falou desses tumores tão desafiadores, os craniofaringiomas, eles têm seduzido, né, e desafiado os neurocirurgiões desde sempre, né? Então, o pai da neurocirurgia moderna, Harvey Cushing, já era um entusiasta do tratamento do craniofaringioma e já falava que era um tumor que desperta grande paixão, né, emoção e por toda a complexidade que ele envolve e, por conseguinte, a controvérsia no tratamento desses tumores. Então, atualmente, no século XXI, né, quando a gente fala do tratamento do craniofaringioma, o desafio do tratamento do craniofaringioma vai muito além do refinamento da técnica cirúrgica, né? Hoje em dia, tratar uma criança com craniofaringioma diz respeito a todas as consequências, né, e a qualidade de vida que essas crianças vão apresentar após a ressecção cirúrgica. Por quê? Porque o craniofaringioma ele cursa com altos índices de morbidade. Então, esse caso que eu coloquei aqui, de uma menina de 3 anos que deu entrada no nosso serviço com um déficit visual, inicialmente sem déficits hormonais, ele é muito emblemático, né? Por quê? Porque essa criança ela tem ainda 3 anos, ela tem toda a infância pela frente, ela tem toda a adolescência pela frente, e ela tem um tumor, né? Com altos índices de morbidade. A gente sabe que o tratamento, inicialmente, a princípio, é cirúrgico. Você vai fazer a ressecção dessa criança. É um tumor, né? Isso aqui é uma imagem típica de craniofaringioma, então, é uma lesão cística, calcificada na região celular, com extensão celular, aqui com extensão supracelular. Aqui nós podemos ver na tomografia a calcificação da parede do ventrículo. Isso é quase pactognomônico, né? Tumores císticos calcificados no interior do terceiro ventrículo. Nessa faixa etária, a gente sempre pensa em craniofaringioma. E aí, ao longo da vida, durante a cirurgia, durante os anos todos, essa criança pode desenvolver hipopituitarismo, ela pode desenvolver déficit do hormônio do crescimento, ela pode ter alterações da puberdade, e sem contar que é difícil você considerar que o caso do craniofaringioma seja totalmente resolvido. Por quê? Porque a gente sabe que esses tumores têm altos índices de recorrência e de reincidência. Então, agora, aos 3 anos, pode ser só a primeira cirurgia que essa criança vai passar e que, ao longo da vida dela, ela tenha alguns outros episódios de recidiva. Então, por tudo isso, embora o craniofaringioma, do ponto de vista histológico, seja um tumor benigno, o comportamento dele é muito maligno, né? Por quê? Porque ele tem esses altos índices de recorrência, a localização do tumor comprometendo o eixo hipotálamo-hipofisário, né? Então, a relação desse tumor com as vias ópticas, o quiasma óptico, os nervos ópticos, tudo isso faz o quê? Faz com que o tumor tenha um comportamento maligno. E, além disso, o craniofaringioma... Conversando com ele, é sério, hein?
Desculpa. Além disso, por que a gente fala no tratamento multimodal do crâniofaringioma? Porque o crâniofaringioma, ele é uma lesão bastante heterogênea. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um tumor que ele é predominantemente sólido, eu tenho um crâniofaringioma que se apresenta com uma massa cística gigante, eu tenho um tumor sólido cístico, eu tenho um tumor aqui que compromete a parede do hipotálamo, aqui eu tenho um crâniofaringioma bonzinho, que se localiza no interior, só limitado à região da cela, não invadindo, né, o terceiro ventrículo, a região hipotálamo quiasmática, enfim. O Dr. Sérgio Cavaleiro costuma dizer que os crâniofaringiomas, eles escolhem, né, como eles querem ser tratados. Eles vão escolher tanto o tratamento é passível de um tratamento intracístico, como eles vão escolher a via de acesso também. Existem tumores que pedem para sair, né, pela ressecção, pelo acesso endonasal, transesfenoidal, e tem tumores que muitas vezes você vai ter que fazer uma via pterional, a microcirurgia, uma craniotomia aberta para a ressecção do tumor. Então, crâniofaringiomas na infância. Vamos colocar aqui um pouco a respeito do tumor para contextualizar toda a problemática deles. Primeiro, são tumores extremamente raros, né? Tanto em adulto como em criança. Eles correspondem a 5 a 10% dos tumores cerebrais na infância. Na infância, em crianças, eles vão corresponder a mais ou menos 50% a 60% dos tumores celares e supracelares. A incidência anual é baixa, né? Por que eu insisto nisso, na raridade do tumor e na incidência anual? Porque vocês se encontram num serviço de referência, então provavelmente vocês vão ver muito mais crâniofaringiomas que qualquer outro neurocirurgião que esteja fora desse centro de referência. Então, eu reforço isso, porque uma vez que vocês terminem a residência, que vocês saiam para trabalhar pelo nosso país, é complicado a frequência do crâniofaringioma, o número de crâniofaringioma que vocês vão ver vai diminuir mais ainda. Já é raro, vai diminuir mais ainda, e por isso toda a expertise, né, do manuseio desse tumor fica difícil de adquirir. E isso a gente realmente só vai ver nos centros de referência. Outra coisa, não existe nenhuma predileção por sexo, tá? Existe uma distribuição bimodal. A gente tem um pico de aparecimento de crâniofaringioma durante a idade escolar, né, entre os 10 e 20 anos de vida, e depois a gente vai ter uma nova reincidência a partir dos 50 anos. Os tumores que acontecem, os crâniofaringiomas da infância, são totalmente diferentes que os crâniofaringiomas dos maiores de 50 anos. Na infância, a gente tem o predomínio adamantinomatoso e nos adultos nós temos o tipo papilífero. E o comportamento desses tumores, embora os dois sejam crâniofaringiomas, é completamente diferente. Na infância, nós temos algumas características muito marcantes. Quais são elas? Os crâniofaringiomas, eles vão se apresentar, eles podem se apresentar como grandes cistos, tá? Os cistos são presentes em cerca de 90% dos tumores. Como eu já falei para vocês, o tipo histológico predominante é o adamantinomatoso, eles se relacionam com altos índices de recorrência e muito dessa recorrência se relaciona à localização do crâniofaringioma. Então, 50% dos crâniofaringiomas na infância têm uma localização retroquiasmática. Isso dificulta um pouco e limita um pouco a ressecção cirúrgica, e a gente sabe que a ressecção cirúrgica, não sendo total, ela influencia no sentido de que você vai ter um maior índice de recorrência, tá? Nos últimos 20 anos para cá, muito tem se discutido a respeito do tratamento do crâniofaringioma. Até o final da década de 90, se vocês forem ler os artigos a respeito de crâniofaringioma, o que se defendia era a ressecção cirúrgica total, né? A gente até brincava nos congressos, tal, o pessoal falava sempre gross total resection é a solução para o crâniofaringioma e depois o tratamento com a radioterapia. Hoje em dia, isso veio se transformando nesses últimos 20 anos. E hoje em dia, essa imagem que eu mostro aqui para vocês, olha só, aqui é um pré-operatório, uma lesão com componente sólido e cístico na região celular, com extensão supracelular, ressecção cirúrgica perfeita, ressecção cirúrgica total, mas olha só como o meu paciente, o que aconteceu com o meu paciente. Então, esse menino, ele tem panhipopituitarismo, tem
desenvolveu um quadro de hiperfagia e de obesidade, provavelmente por causa de uma lesão da região hipotálamo-hipofisária. Esse paciente tem perda visual, além de ter alterações de memória, de comportamento e de aprendizagem. Atualmente, gente, é inadmissível você não considerar a qualidade de vida desses doentes no tratamento do craniofaringioma. Essa mudança começou a se dar a partir de 2005. Então, aqui tem um trabalho do professor Christian Santirose, de Necker, em Paris, onde, já observando toda essa morbidade, né, toda essa fatalidade que se segue à cirurgia do craniofaringioma pós-ressecção cirúrgica total, ele já preconizou, ele propôs ele propôs uma classificação. Essa classificação, ele divide os craniofaringiomas, né, em grau 0, 1 e 2, de acordo com a invasão do hipotálamo. Então, de acordo com a invasão do hipotálamo, ele vai propor o tratamento cirúrgico. Se esse tumor, vamos supor, se localiza só na região celular, né, aqui eu tenho um pouco de extensão supracelular pequena, sem grande comprometimento, eu vou preconizar a ressecção cirúrgica total da lesão. O grau 1 é o caso que compromete a região celular e se estende para a região supracelular, ele se estende para a região hipotalâmica, ele encosta, mas ele não infiltra, ele não comprime as paredes do terceiro ventrículo, as paredes do hipotálamo. Nesse caso, você ainda consegue fazer a ressecção cirúrgica total sem grandes danos ao paciente. Mas quando você tem o craniofaringioma, que ele considera como um grau 2, que é aquele caso que você vai ter invasão do hipotálamo e, por conseguinte, obesidade hipotalâmica e todos esses distúrbios de comportamento, né, são como se fossem fatores preditivos da morbidade dessa cirurgia, esse caso, assim, relacionado com ressecção cirúrgica subtotal. Né? Então, a partir de 2005, a ressecção cirúrgica total passou a ser questionada. Então, claro, você vai fazer o craniofaringioma, ainda ele é essencialmente uma doença, tratamento cirúrgico. O que a gente discute é o momento de se fazer esse tratamento cirúrgico e como fazer esse tratamento cirúrgico. E é um tumor que necessita de tratamento complementar com radioterapia e também uma outra alternativa de tratamento complementar é a quimioterapia intracística. Então, vindo nesse contexto de tentar métodos menos agressivos de tratamento, no final dos anos 80 e nos anos 90, começaram a surgir o tratamento, a quimioterapia intracística do craniofaringioma. Então, os pesquisadores no mundo todo começaram a notar essa presença de um grande componente cístico do craniofaringioma, então, por que não injetar algum componente dentro do cisto para tentar controlar esse tumor. Então, esse quimioterápico, né, ele seria um quimioterápico que atuaria contra o epitélio escamoso, que é o epitélio de origem no craniofaringioma. Lembre-se que o craniofaringioma se origina dos restos embrionários, né, da bolsa de Raschke. Esse quimioterápico tem que promover a destruição celular, né, da parede do cisto, diminuir a função secretória do craniofaringioma, uma vez que a gente sabe que são esses cistos os grandes responsáveis por compressão do hipotálamo, compressão do nervo óptico, por aparecimento da hidrocefalia. Então, o cisto no craniofaringioma é um grande fator de complicação. Então, vamos controlar o tamanho do cisto. E, obviamente, esses quimioterápicos têm que ter uma baixa neurotoxicidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o quimioterápico extravasar para o parênquima adjacente, ele não vai causar grandes estragos. Então, aqui, quais são? Eu mostro para vocês os 3 tipos de quimioterápicos que a gente tem para fazer a injeção, para fazer o tratamento intracístico. Primeiro, nós temos os radioisótopos. Os radioisótopos como o fósforo, o irínio, o rênio. Existem alguns trabalhos que fazem injeção de radioisótopo no componente cístico do craniofaringioma. O grande problema desses trabalhos é que a casuística, né, o número de doentes tratados é muito pequena. É difícil você popularizar um tratamento que é tão caro, né, como a injeção de radioisótopo. Então, acaba praticamente caindo em... a gente não se empolga muito com esse tratamento por uma questão de disponibilidade. Um outro tipo de tratamento intracístico foi a blamicina,
E aqui na Escola Paulista foi com a bleomicina que a gente começou esses estudos de aplicação intracística de quimioterapia, com o Dr. Sérgio Cavalheiro. Então, nós fizemos alguns casos de craniofaringiomas com recorrência cística, onde foi feita a bleomicina. Nós tivemos alguns bons resultados, né? Isso foi no final da década de 90, os pacientes indo bem, mas depois nós começamos a ter algumas complicações. Por quê? Porque a bleomicina é extremamente neurotóxica. Então, quando a bleomicina extravasava do interior do cisto, ela causava uma isquemia em todo o tecido cerebral adjacente. O último caso que nós usamos bleomicina foi dramático. O menino já era um craniofaringioma complicado, que já tinha sido tratado, irradiado, feito inclusive tratamento com alfa-interferon sem resposta, e aí a gente já não tinha mais como tratar esse menino, vamos tentar a bleomicina. Ele evoluiu com uma insuficiência cardíaca congestiva, aguda, e ninguém entendeu nada, como que um menino de 10 anos, do nada, faz uma insuficiência cardíaca. Aí nós fomos ver, a bleomicina, ela tem um efeito tóxico ao miocárdio, mesmo à distância. E aí, se vocês se interessarem pelo assunto, vocês forem ler, existem vários casos de descrição de óbito com o uso da bleomicina. Então, a bleomicina não se usa mais, está proibido o uso da bleomicina. Isso foi visto não só no nosso serviço, como em toda a literatura, falando que o uso da bleomicina pode ser fatal. E aí, então, por último, nós temos o alfa-interferon como uma possibilidade de aplicação intracística desse quimioterápico, né? O Dr. Sérgio já com a experiência que ele tinha com a injeção da bleomicina, ele resolveu tentar o alfa-interferon. E aí vocês vão se perguntar, bom, mas da onde o alfa-interferon, né? Como que surgiu essa história do alfa-interferon? Então, o alfa-interferon, a ideia de fazer a injeção intracística de alfa-interferon surgiu com esse trabalho aqui publicado pela Regina Jacaque no ano 2000. A Regina Jacaque, ela é uma oncologista e ela publicou esse artigo onde ela contava a experiência dela com 12 casos de craniofaringioma recidivante. E ela teve uma boa resposta com a aplicação subcutânea do alfa-interferon, mas nesse artigo, lendo o artigo, o que chamou a nossa atenção é que os bons resultados que ela teve foram com os tumores predominantemente císticos. Além disso, ela teve muito pouco efeito colateral com o uso da bleomicina. Assim, só um minutinho, que eu vou fechar a porta, que tem uma obra aqui agora, começar agora. Desculpa, gente. Bom, então, falando sobre o alfa-interferon. O que é o alfa-interferon? O alfa-interferon é uma citocina imunomoduladora, ela é presente no nosso sistema imune, ela foi descoberta por Isaacs e Lindemann em 1957. Desde 86, ela é aprovada para o tratamento de leucemia de células pilosas e ela é tratada para várias doenças neoplásicas e virais. O que chama a atenção é que o alfa-interferon ele era injetado, né, usado de forma intratecal para o tratamento da meningite viral. Então, pensando nisso, bom, se a gente pode injetar o alfa-interferon intratecal, ele se dilui no líquor, né? Ele pode ser administrado dessa forma, por que não administrá-lo no interior do cisto do craniofaringioma? Uma vez que, se você pode fazer intratecal, isso quer dizer que ele tem muito baixa neurotoxicidade. Qual que é a ação do alfa-interferon? O alfa-interferon ele tem duas ações, tá, gente? Ele tem uma ação no sistema imune, ele vai fazer com que essa célula do craniofaringioma fique mais exposta ao sistema imune, ele vai estimular a resposta do sistema imune para reconhecer essa célula, e além disso, ele vai ativar a via da apoptose celular. Então, por duas vias, ele vai contribuir para que a gente tenha, pelo menos, o controle do cisto, ou estagnação desse cisto, a redução desse cisto, induzindo a apoptose celular e estimulando a ação do sistema imune. Então, qual foi o nosso protocolo? Nós tateamos um pouco essa dose agora a gente conta para todo mundo, não, 3 milhões de unidades e tal, mas no começo a gente começou com 4,5 milhões, a gente começou a aplicar esse volume, essa quantidade, desculpa, às vezes as crianças faziam muita febre, que é um efeito colateral da aplicação intratecal do alfa-interferon, às vezes dores pelo corpo,
e aí a gente foi ajustando a dose, nós chegamos nesses 3 milhões de unidades. Como que é a aplicação intracística do alfa-interferon? Então, primeiro, a gente tem o dia zero, né, que é a colocação do reservatório de Ommaya, e nos primeiros anos a gente injetava contraste aqui para ver se não tinha nenhum extravasamento, nem tanto pelo medo da neurotoxicidade, mas para garantir que a maior concentração da droga fique no interior do cisto e assim, por outro lado, para que essa injeção provoque um menor efeito colateral, né, se você não tem extravasamento. E como que é feita essa aplicação? É feita a aplicação de 3 milhões de unidades, 3 vezes por semana, durante 4 semanas, um mês, totalizando 36 milhões de unidades, e isso corresponde a um ciclo de alfa-interferon. Quanto à colocação do catéter, né, é ligado ao reservatório de Ommaya. Isso aí depende muito, varia de caso para caso. Como eu mostrei para vocês, aquele caso que nós tínhamos um grande cisto, foi feita uma punção direta. Se o paciente tem hidrocefalia, nós podemos fazer por endoscopia, ou então a gente pode fazer a cirurgia convencional. Nós usamos a maioria dos nossos tumores, nós damos preferência ao acesso subfrontal. A gente faz esse acesso com a colocação do catéter. Às vezes, o paciente não tem hidrocefalia, você pode fazer a punção do cisto do craniofaringioma guiado por neuronavegação, isso também é possível, né? Evita que você faça uma cirurgia maior para a colocação do catéter. Aqui eu mostro para vocês uma imagem de uma endoscopia, onde muitas vezes as pessoas questionam, mas vocês vão colocar o catéter, como que vocês sabem que é realmente um craniofaringioma, né? Então, a endoscopia mostra isso, né? Uma lesão cística, com a parede calcificada, vocês viram a saída de um líquido amarelo, né, que é um líquido típico do craniofaringioma, rico em cristais de colesterol. Aqui a colocação do catéter, né, que a gente tenta furar o cisto, fazer um furo bem justo, né, para que não tenha o extravasamento do conteúdo cístico. A aplicação aqui é uma tomografia de controle, mostrando que o catéter se encontra no interior, adequadamente no interior do cisto. O tratamento ele é feito totalmente ambulatorial, então aqui as crianças são orientadas a chegarem mais ou menos 1 hora antes da aplicação, a gente coloca uma pomada anestésica, é aspirado o líquido do craniofaringioma, lentamente, porque às vezes, se você aspira com muita energia, você traciona a cápsula, isso pode dar dor durante a aspiração, então você aspira o conteúdo líquido e faz a injeção do alfa-interferon, tá? E aí nós vamos acompanhando essa criança com ressonância inicialmente a cada 4 meses, para ver se teve ou não um controle das reduções do tumor. Então, se o tumor reduziu, ótimo, a gente vai espaçando um pouco mais essa ressonância. Claro que essa criança também é acompanhada do ponto de vista clínico, é importante que ela tenha um segmento endocrinológico, é importante que ela tenha um segmento oftalmológico. Se durante o tratamento ela apresentar uma piora clínica, por exemplo, a mãe volta em consulta com a gente, fala que ela teve uma piora da visão, ou então nessa ressonância de controle, a gente verifica o aumento das dimensões do tumor, o paciente vai ser submetido a um novo ciclo de alfa-interferon. Então, de janeiro de 2002 até dezembro de 2020, nós tratamos cerca de 141 pacientes com craniofaringioma, 122 deles elegíveis, né, do ponto de vista de ter toda a informação necessária no prontuário. Então, 140 pacientes com craniofaringiomas foram tratados, a idade variando de 5 meses a 19 anos, com uma média de idade de 10 anos. O diagnóstico de craniofaringioma foi feito com uma tomografia com uma ressonância e foram considerados tumores predominantemente císticos, aquele tumor cuja parte cística correspondia a mais ou igual a 60% do volume total da lesão. Esses pacientes chegavam ao nosso serviço com sinais e sintomas, a maior parte deles, sinais e sintomas predominantes de hidrocefalia, seguidos por alterações hormonais e déficits visuais. Então, eles chegavam realmente com quadro franco de hipertensão intracraniana, muitas vezes com hidrocefalia. E entre esses déficits hormonais, ao contrário do que a gente vê na literatura, onde é evidente a relação de craniofaringioma com os hormônios, com o hormônio do crescimento, o hormônio do crescimento
é o hormônio mais afetado pelo craniofaringioma. Muitas vezes o paciente pode nem ter manifestação clínica ainda de baixa estatura, mas quando você faz a dosagem do hormônio, ela já é menor que o normal, né, que o esperado. Então, nossos pacientes predominantemente chegavam para a gente com uma queixa de diabetes insípidos. Então, a mãe referia que ele levantava à noite para urinar, que ele tomava muita água, enfim, GH não foi o principal sintoma, seguido, então, por panhipopituitarismo e, mais raramente, os outros tumores, tá certo? Quanto ao índice de massa corpórea, uma vez que a obesidade, né, e sobrepeso é uma complicação importante do tratamento do craniofaringioma. Então, quase 70% desses doentes com craniofaringioma chegaram para a gente com índice de massa corpórea normal, 8% deles já se encontravam obesos e a média do índice de massa corpórea foi de 20,4 quilos por metro quadrado. Qual foi o nosso tratamento, então? Qual foi a nossa estratégia cirúrgica? Então, primeiramente, nós consideramos tumores císticos, aqueles, né, que o cisto era maior que 60%. Desses 144 tumores, 55 deles eram tumores predominantemente císticos. 23% deles foram tratados exclusivamente com alfa-interferon, foi o número que nós conseguimos controlar. 16 deles tratados inicialmente com alfa-interferon não tiveram uma boa evolução e necessitaram ser submetidos ao tratamento convencional, com cirurgia seguida de radioterapia. E esses 16 pacientes aqui foram pacientes que já haviam sido tratados e que tiveram uma recidiva cística do tumor, ressaltando aqui a importância do alfa-interferon como uma outra arma nos casos desses tumores, esses craniofaringiomas recidivantes. 67 desses tumores eram tumores predominantemente sólidos, e entre esses tumores sólidos foram operados, 12 deles por acesso crânio-senoidal, ressaltando aqui que a idade e o aspecto do seio esfenoidal não é um fator limitante para a resecção da cirurgia, e 48 deles, né, operados por cirurgia e tratamento complementado, e complementação com radioterapia. Então, depois todos esses anos, né, 20 anos aí de tratamento com craniofaringioma quase e alfa-interferon, quais são as nossas conclusões, né? O que que nós aprendemos com tudo isso? Então, depois desse tempo todo, tratando todos esses pacientes, a conclusão que nós chegamos é que o tratamento do craniofaringioma tem que ser individualizado. O craniofaringioma, ele não é simplesmente um tumor. O craniofaringioma é uma doença crônica. Essa mudança de mentalidade entre tumor e doença crônica é uma coisa que vem acontecendo no mundo todo, né? Então, o paciente ele passa a ser portador de craniofaringioma, porque ele pode complicar e ter recorrência ao longo de toda a infância e adolescência. Então, a idade é um fator importante para você decidir por qual tratamento você vai optar. Você vai operar uma criança que tem craniofaringioma com 3 anos de idade, que você sabe que pode causar, que ela vai passar toda a infância e adolescência com déficit hormonal? Esse paciente já entrou na puberdade? Esse paciente já chegou para você com panhipopituitarismo, com déficit visual? Vale a pena você, de repente, fazer alfa-interferon, segurar o tratamento cirúrgico durante tanto tempo, se ele já tem um déficit instalado? Esse paciente é uma recidiva cística, ele já fez cirurgia, já fez radioterapia, ele está naquele grupo muito difícil de tratar, de craniofaringiomas recidivantes. Então, tudo isso, gente, tem que ser pensado paciente por paciente. Você tem que tratar um planejamento terapêutico para o seu doente com diagnóstico de craniofaringioma. Então, para ilustrar isso, eu trouxe alguns casos para vocês. Só vou subir aqui. Então, primeiro, eu tenho esse menino. Eu tenho esse menino com 3 anos de idade, né, que ele deu entrada com um quadro de hipertensão intracraniana severa, chegou sonolento, teve uma crise convulsiva, fez o exame, ele tinha todo esse tumor cístico gigante, enorme, foi aquele que eu mostrei para vocês, que nós fizemos a punção direta. Então, esse menino teve uma resposta surpreendente ao alfa-interferon.
né? Então, logo na emergência, ao invés da gente tratar a hidrocefalia, a gente já tratou o cisto, colocou o catéter, murchou o cisto. Algum tempo depois, a gente começou, cerca de 15 dias, né, que a gente espera um pouquinho para fibrosar ali ao redor do catéter, a gente começou a fazer o tratamento com alfa-interferon e ele teve uma resposta muito boa, né? Foram feitos só 3 ciclos e o controle total da lesão. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês uma ressonância com 2 anos de tratamento, mostrando aqui uma lesão quiescente, né? Um componente sólido, aqui um resto de um componente sólido. Esse menino com follow-up de 10 anos, né? Notem aqui que ele já estava entrando na adolescência, ele cresceu, ficou alto, ele não desenvolveu obesidade. A ressonância de controle mostrando ali só uns restinhos tumorais, mostrando que o tumor permanecia quiescente, permanecia quieto. Aqui, 7 anos, já com 7 anos de fora de tratamento, follow-up de 14 anos. Esse menino desenvolveu um panhipopituitarismo, apesar de ele praticamente não teve manipulação cirúrgica, né? Foi só a punção do cisto, mas ele evoluiu com panhipo e aqui o tumor controlado. Aos 20 anos de idade, essa foi a foto dele da última consulta do ambulatório, porque as crianças tratam com a gente até os 18 anos, né? E a gente ainda conseguiu um chorinho aqui até os 20 anos, e vocês veem assim que ele está alto, ele cresceu e o tumor controlado. Aqui foi um caso de um garoto, de um bebê de 8 meses de idade, que ele caiu, bateu a cabeça na tomografia de controle, a gente encontrou uma lesão cística. E agora, o que você vai fazer com uma criança de 8 meses com craniofaríngeo? Você vai operar? Vai operar e vai fazer o que depois? Vai irradiar esse tumor? Você vai observar? O tumor vai voltar a crescer? Então, por causa da idade, o que a gente fez? A gente optou por colocar um reservatório de Ommaya e fazer a aplicação de alfa-interferon, e esse menino ainda se encontra num segmento, né? Já tem 3 anos de segmento, com a lesão cística controlada. Aqui é um outro caso de uma menina de 9 anos de idade que chegou para a gente com déficit visual muito importante. Foram feitos 9 ciclos de alfa-interferon. E agora, com 19 anos. Essa moça já, né, se encontra fora do tratamento há 10 anos, teve esse follow-up de 10 anos também. Aqui, a ressonância de quando ela iniciou o tratamento e a ressonância ao término do tratamento. Notem que tem essa lesão quiescente na região celular. A moça virou uma mulher, agora cresceu, se desenvolveu, menstruou, não desenvolveu obesidade hipotalâmica. Aqui foi um menino que chegou para a gente já com 18 anos. Nós optamos por fazer a colocação de um catéter com reservatório de Ommaya, porque era uma lesão predominantemente cística, então a gente falou, bom, vamos tentar, né? Quem sabe a gente tem uma boa resposta. E aqui também foi um resultado muito bom. Ele já se encontra, agora ele já está com 29 anos, teve 2 filhos, fora de tratamento há 8 anos, nós seguimos há cerca de 11 anos e ele não desenvolveu nenhum déficit hormonal. Notem que a lesão permanece, né? Ela fica com esse aspecto, né? Alguns focos, alguns aspectos, alguma região com captação de contraste, a gente fica essa lesão quiescente, quieta, que não cresce, que permanece estável. Por que umas permanecem estável durante tanto tempo? Porque umas respondem apenas com alguns ciclos? São perguntas que a gente ainda não consegue responder. Aqui um outro caso de uma criança com déficit visual, com 7 anos de idade, colocação do catéter com reservatório de Ommaya, e ele teve uma resposta muito boa com apenas um ciclo. Tá? Então, aqui é o controle dele, já com 18 anos, follow-up de 10 anos, ele evoluiu só com déficit de cortisol e levotiroxina, e a lesão se encontra controlada desde então. Aqui é um outro caso de um menino de 10 anos de idade, com déficit de H, com uma lesão celular, com extensão supracelular, e ele também teve uma resposta excelente com um ciclo de alfa-interferon. Esse garoto tem um follow-up de 11 anos, mas notem que, apesar da pouca manipulação cirúrgica, apesar desse tumor se localizar predominantemente na região celular, na região da célula, esse menino desenvolveu panhipopituitarismo. Aqui é um outro caso de um garoto de 3 anos de idade que começou com queixa de cefaleia e déficit visual.
Quando ele chegou no nosso serviço, ele já tinha passado por uma microneurocirurgia com ressecção parcial da lesão. Então, como ele tinha só 3 anos, nós resolvemos observar, nós falamos, não, a gente não vai irradiar, ele é muito pequeno, vamos ver como é que se comporta. Essa imagem é de outubro de 2015, e em maio de 2016, ele já teve uma recidiva do tumor. O tumor ele voltou com queixa de cefaleia, déficit visual, a mesma coisa. E aqui, componente cístico todo refeito. Ele foi submetido ao acesso transesfenoidal. Então, olha aqui o pós-operatório, excelente pós-operatório, excelente ressecção da lesão. E aí, ele evoluiu com hipopituitarismo e diabetes insípidos. E cerca de 4 meses depois dessa cirurgia, nova recidiva. E agora? Esse menino tem 3 anos, ele já passou por 3 cirurgias para ressecção da lesão, para controle do crâniofaringioma, e a gente não está conseguindo. Então, nesse caso, foi optado também pela colocação do alfa-interferon, e esse garoto se encontra até hoje controlado só com alfa-interferon. Então, assim, é um tumor difícil de tratar, ele volta, às vezes, assim, ele passa alguns anos, alguns meses quieto, tal, a criança fica super bem, sem dor de cabeça, sem queixa visual, e aí às vezes ele volta com queixa visual, dor de cabeça, a gente faz o exame, tá lá o cisto. Então, assim, o alfa-interferon é uma arma importante para essas lesões recidivantes. Aqui é um garoto de 9 anos de idade, olhem só, ele tem uma lesão que tem um componente cístico, mas um componente sólido, bastante importante também. Ele foi submetido à ressecção cirúrgica total pelo acesso subfrontal. Notem aqui que nós conseguimos uma excelente ressecção. Esse paciente foi submetido ao tratamento complementar com radioterapia. 2 anos depois, o menino já apresentava panhipopituitarismo e ele cursou com uma recidiva cística. Bom, ele já tinha feito cirurgia e radioterapia. O que você vai fazer agora? Então, nós optamos pela colocação do reservatório de Ommaya para a quimioterapia intracística com alfa-interferon, e nesse caso nós obtivemos um bom controle do tumor, né? Então, aqui, ó, ele foi submetido a 4 ciclos de interferon alfa. Nós temos um segmento de 5 anos, né, desse tratamento, e até então a gente tem tido um bom controle da lesão. Aqui é um outro garoto, de 7 anos também, que deu quadro com dor de cabeça e diabetes insípidos. Então, ele foi submetido primeiro à microcirurgia, ele teve uma segunda cirurgia, foi submetido ao acesso transesfenoidal, com ressecção do tumor, e aí a radioterapia. E aí, depois da radioterapia, cerca de 2 anos depois, nova recidiva cística. O que fazer? Nessa terceira recidiva, então, o reservatório de Ommaya, foram feitos cerca de 8 ciclos de alfa-interferon, com controle da lesão. Em 2020, ele voltou a apresentar uma recidiva do crâniofaringioma. Notem que agora tem múltiplos cistos, né? E aí não tem jeito, né? Em 2021, cerca de 5 anos depois, nós conseguimos uma janela de 5 anos aí de tratamento com alfa-interferon, que era o período da adolescência. Aí chegou aos 20, né? Ele já estava com essa nova recidiva, então ele foi submetido novamente à cirurgia para exército de total da lesão. Aqui há o mesmo problema da idade, né? Um menino de 5 anos foi submetido a 6 ciclos de alfa-interferon. A gente conseguiu controlar esse tumor de 2005 a 2011, só que quando ele chegou aos 13 anos de idade, a gente perdeu o controle, e aí, como vocês podem ver aqui, a presença de uma grande lesão, com uma extensão para o lobo frontal, componente sólido, componente cístico, e aí ele já havia desenvolvido panhipopituitarismo também, e ele foi, então, submetido à cirurgia e à radioterapia. Aqui, então, ele, aos 14 anos de idade, mostrando o controle total da lesão pós-cirurgia e radioterapia. Tá? Esse caso aqui, eu acho que foi o pior caso de crâniofaringioma que nós tivemos, uma menina de 9 anos de idade, que chegou para a gente com déficit visual. Então, notem que a lesão ela é predominantemente sólida. Num primeiro momento, foi feita a abordagem transesfenoidal. Esse tumor ele se encontrava extremamente endurecido, ele parecia literalmente uma pedra calcificada. Nós não conseguimos a ressecção cirúrgica total, foi uma ressecção parcial. Esse tumor recidivou,
ela foi submetida à ressecção cirúrgica subtotal por mais 2 vezes. Aí nós tentamos o acesso subfrontal para ver se a gente conseguia tirar mais tumor, sem sucesso. Dessa forma, ela foi encaminhada à radioterapia. 5 anos depois, né, essa menina já apresentava um quadro de hipopituitarismo e ela voltou, a lesão recidivou totalmente pós-radioterapia. Notem que a lesão é totalmente sólida. Ela foi novamente submetida à cirurgia. Nós tentamos 2 ressecções cirúrgicas, foram só ressecções parciais sem sucesso. Como ela já tinha feito radioterapia, a gente encaminhou essa paciente para o Gamma Knife. Lesão ficou controlada um tempo, aí notem que aí começaram a surgir alguns componentes, alguns cistos nessa lesão, e cerca de 1 ano depois do término do Gamma Knife, olhem só, ela veio na urgência, por isso eu mostro para vocês uma tomografia, aqui a lesão sólida, e aí ela teve um componente cístico importante. Bom, nesse momento, vamos tratar com alfa-interferon, né? A gente colocou um catéter, chegou a murchar o cisto, ela melhorou dos sintomas de hipertensão intracraniana, mas infelizmente, enquanto ela esperava, né? Aí ela já era uma adulta do Instituto de Oncologia Pediátrica, ela passou para o Hospital São Paulo, o Hospital da Unifesp, enquanto ela aguardava a autorização para a compra, na verdade, do alfa-interferon, ela teve um quadro de insuficiência adrenocortical aguda, entrou em coma, foi levada para o hospital da vizinhança, e essa menina acabou indo a óbito, né? Então, um óbito por uma complicação endocrinológica do craniofaringioma. Então, já finalizando para vocês, a nossa experiência com interferon alfa, nós tivemos cerca de 39 pacientes tratados com alfa-interferon, 23 deles exclusivamente com alfa-interferon, que nós tivemos um bom controle. 16 deles necessitaram de cirurgia de radioterapia. Cerca de 17 pacientes desenvolveram o panhipopituitarismo e os índices de obesidade se mostraram em cerca de 13% dos pacientes, 60% deles cursaram com peso normal e, desculpa, vou voltar aqui. E 17% deles ficaram, né, permaneceram com baixa estatura. Então, nós resolvemos analisar como que o sobrepeso e a obesidade se comportavam após o tratamento com alfa-interferon, com a cirurgia, e comparar um tratamento e outro. Então, vocês podem ver aqui que em laranja nós temos o pós-tratamento, em vermelho o pré-tratamento. Então, como era de se esperar, os índices de sobrepeso e obesidade são maiores após o tratamento convencional, que é a cirurgia e radioterapia, e com interferon esses índices são menores. Aqui, quando o paciente é tratado inicialmente com alfa-interferon, depois com a cirurgia e radioterapia, o que vai predominar, né, o que vai determinar a obesidade e o sobrepeso é realmente a cirurgia e a rádio, então esses índices voltam a ser bem próximos da cirurgia e da radioterapia, tá certo? Quando a gente olha só para a obesidade, o tratamento com o interferon é o que menos causa obesidade, quando comparado com a cirurgia e a radioterapia, que também é um tratamento convencional, ou com os pacientes que são tratados apenas com a cirurgia. Aqui as combinações, são as várias combinações possíveis, né, nesses tumores recidivantes. O aumento médio do índice de massa corpórea, ele é muito menor com o tratamento com o interferon. Então, aqui no triângulo vermelho vocês veem esse aumento é muito menor comparado com a cirurgia e a radioterapia, que são essas esferas em lilás. O aumento médio do índice de massa corpórea após o tratamento com alfa-interferon é cerca de 5,1 quilos por metro quadrado. E o panhipopituitarismo também mostra uma frequência menor nos pacientes tratados com alfa-interferon. Embora, né, como vocês tenham observado nos casos que eu mostrei para vocês, o panhipopituitarismo parece ser uma evolução normal dos pacientes com craniofaringioma. Então, ao longo dos anos, mesmo esses pacientes que foram tratados só com a colocação do catéter de Ommaya, sem manipulação cirúrgica, sem passar por toda a agressividade cirúrgica, retirada do tumor, manipulação do eixo hipotálamo hipofisário, mesmo esses pacientes evoluíram com o quadro de panhipopituitarismo durante o tratamento. Então, para finalizar, realmente parece que o tratamento com alfa-interferon proporciona um melhor controle do índice de massa corpórea comparado com os outros tratamentos.
O panhipopituitarismo, como eu falei para vocês, é a complicação mais comum do tratamento do craniofaringiomas, mas a ocorrência é menor em pacientes submetidos ao tratamento com alfa-interferon. Esse tratamento precisa ser individualizado quando o paciente com craniofaringioma chega para você. É importante que você estude esse paciente, que você leve em consideração esses fatores como a idade, a presença de cistos, se o paciente entrou ou não na puberdade, se já existem déficits hormonais, para que você possa fazer a melhor escolha naquele momento, a melhor escolha terapêutica naquele momento. E o craniofaringioma tem que ser considerado como uma doença crônica, porque esse paciente pode recidivar, o craniofaringioma ele pode recidivar, ele tem altos índices de recorrência e ele cursa com todas essas complicações ao longo da vida. Então, é importante dizer que não há um tratamento perfeito. Aqui eu não estou preconizando que todos os pacientes sejam tratados com alfa-interferon, eu não estou falando que a cirurgia não deva ser indicada, o craniofaringioma é um tumor, é uma doença cirúrgica, o que a gente questiona realmente é o momento em que essa cirurgia deve ser feita. Por quê? Fazendo o quê? Fazendo com que o alfa-interferon, o tratamento com alfa-interferon, ele consegue postergar esses efeitos deletérios, tanto da cirurgia como da radioterapia, tá certo? Então, a cura do tumor, a ressecção cirúrgica completa, muitas vezes no craniofaringioma, ele pode não significar um paciente normal. É importante que esses pacientes sejam tratados num centro de referência, onde possa ser feita uma avaliação multidisciplinar, ele tem que ser acompanhado periodicamente com a oftalmologia, com a endocrinologia, com a equipe da neurocirurgia, com a oncologia, com a nutrição, com a psicologia. Então, é importante que esses pacientes sejam vistos de forma global. A nossa experiência com o tratamento do alfa-interferon foi publicada ao longo desses anos, né? Muitos outros centros começaram a também tratar com alfa-interferon. As conclusões que esses centros chegaram foram semelhantes às nossas, né? Que o alfa-interferon tem um papel importante no sentido realmente de minimizar, né? De reduzir a morbidade da doença craniofaringioma. E aqui foi um último artigo publicado pela Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, onde aqui o Dr. Sérgio Cavalheiro, o Dr. Marcos, nós fizemos parte, de que propõe um guideline para o tratamento do craniofaringioma. E assim, eu não vou me estender mais, mas aqui ele dá um guia, né, uma sequência do tratamento, sobre qual tratamento você escolher ou não, levando em conta todos esses fatores que eu falei para vocês, tá bom? Então, aqui é o nosso pacientinho ali esperando para fazer a aplicação do alfa-interferon, o nosso hospital, do Hospital do GRAAC. Muito obrigada pela atenção de vocês, é isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Foi fantástico aí, com certeza. Patrícia, antes de abrir para os outros, eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas para você. Pode ser? Claro, claro, claro. Então, tá bom. Quando a gente levantou os casos aqui no Boldrini, uma coisa que ficou bem claro para mim aqui foi que o grau 1 ali da escala de Paris, acho que dentro mas mesmo no artigo ele fala isso, né? Tem o grau 1 que ele é mais para o 0 e tem o outro que é mais para o 2, né? No fundo, né? E isso é bem difícil de diferenciar pré-operatório, né? Sim, saber se tem o acometimento hipotalâmico ali ou não tem, né? Teoricamente, o grau 1 você poderia ressecar por completo, mas o que a gente acabou vendo assim nitidamente no pós-operatório, tinha alguns que ficavam com a imagem do hipotálamo e não desenvolviam obesidade hipotalâmica, e outros sumia, né? Aquele assoalho do terceiro ventrículo, né? Você tem algum intraoperatório, né? Daí já junta com outra pergunta, né? Quando você vai para uma cirurgia que você sabe que vai ser subtotal, o que vocês usam de critério para falar, não, até aqui é seguro, essa criança não vai desenvolver obesidade hipotalâmica, depois a gente vai fazer o tratamento cístico, se voltar ao cisto ou o que for. E como que toma essa decisão do subtotal, que eu acho que é o mais difícil, né? Intraoperatório, você está ali, ele está puxando, ele está vindo. Eu acho que esse é o mais difícil. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, realmente, Henrique. Existe essa dificuldade
de se identificar a ressecção cirúrgica subtotal. Quando você sabe que a história das suaves trações, né, da região hipotalâmica. Às vezes, a gente vê muito isso na colocação do catéter de Omaia, só de você fazer a punção, quer dizer, manipulação cirúrgica mínima, esse paciente, no pós-operatório, ele pode desenvolver EDI, ele pode desenvolver, como se diz, todos esses distúrbios de sódio no pós-operatório. Então, ali, por exemplo, quando você faz a cirurgia transfenoidal, que você vê o tumor se estendendo para a região supracelular, comprometendo o terceiro ventrículo, é muito difícil a gente compartilha da mesma dificuldade, né? Você fala, não, está invadindo o hipotálamo, porque aí você vai manipulando, o cisto vai descendo, o cisto vai saindo, você tenta fazer sempre com a maior delicadeza possível, mas a gente acaba não parando para falar assim, não, esse paciente vai desenvolver obesidade, então vamos deixar o cisto aqui, porque o cisto vem junto, né? Eu acredito que essa ressecção subtotal, o problema seria, assim, aqueles tumores que realmente invadem o hipotálamo, né? Que eles, realmente a parede está toda infiltrada, e aí você vai lá, você lesa realmente a parede do terceiro ventrículo. Mas esses cistos que estão encostados, né? Como você falou, eles, na cirurgia transicional, eles vêm junto, né, com o tumor. Então, acaba que é difícil, realmente, esse mesmo tipo de dificuldade quando você vê que esses distúrbios do hipotálamo podem acontecer com qualquer tração que você faça. Então, se acontece na punção de um catéter, justifica você deixar o tumor lá, você aumentar o risco de recidiva, porque a criança pode desenvolver a obesidade hipotalâmica. É difícil, né? Então, realmente essa história do grau 1 e grau 2, toda vez que você vai para a cirurgia, você sempre tenta tirar o máximo possível, né? O limite fica sempre aquelas calcificações que ficam ao redor da carótida, ao redor do nervo óptico, isso limita bastante a ressecção. Essas calcificações que infiltram o parênquima, que infiltram o hipotálamo ao redor, isso realmente está relacionado com altos índices de recidiva, mas você sempre acaba tentando ressecar, fazer a ressecção mais extensa possível, sem causar déficit para o doente, né? Na prática, eu acho que é isso que acontece. E, Patrícia, outra pergunta. E o preço do alfa-interferon? Você consegue passar para a gente a ideia de custo? Então, o preço do alfa-interferon, ele é barato. Ele não é uma medicação cara. A última vez que a gente viu era R$10 a caixinha, uma coisa assim. Mas agora a gente está com um problema de alfa-interferon no mundo, assim. Não tem mais alfa-interferon. Não sei explicar o que aconteceu para você, se foi a pandemia ou não. A gente semana passada, a gente finalizou 3 pacientes, né, que terminaram agora um ciclo de alfa-interferon, e a gente está pedindo para a empresa mais alfa-interferon, por enquanto eles não estão entregando, um problema com a produção, né, não entendi muito bem, a gente está meio sem alfa-interferon. Mas não é nada caro, não, é R$10 a caixinha. Eu não chequei o preço atual, eu cheguei acho que há uns meses atrás, não é nada, porque a gente precisava aqui no Hospital São Paulo também, não é uma medicação cara, não. Medicação, eles usam muito para meningite viral, né? Então, o alfa-interferon que a gente usa é o mesmo que tem essa possibilidade de fazer intratecal. Então, não é uma medicação cara, Henrique, não é nada que... Não? Hospital VET, por seu custo, nada disso. Patrícia, posso pedir só para você parar de compartilhar a tua tela? Daí a gente fica todo mundo... Desculpa. Não, imagina. Para mim ficou... Desculpa. Pausar o compartilhamento. Desculpa, para mim ficou preto, eu estou falando aqui. Foi? Acho que a gente ainda está vendo a tua tela ainda, não sei, ainda não abriu ainda. Peraí. Aí eu vou aproveitando e vou abrir aqui para o Dr. Donizete, o Matheus, o Roberto, né, que tem bastante experiência aí com criança. Henrico, eu posso fazer uma pergunta para ela? Lógico, fiquem à vontade aí. Patrícia, boa noite. Meu nome é Humberto, eu sou aqui de São José dos Campos. Está me ouvindo bem aí? Claro, estou sim. Eu já falei com você, já tem uns 3 ou 4 anos. Quem me deu seu telefone foi o Henrico. Eu queria uma dica sua com relação ao alfa-interferon. Tá? Uhum. Eu fiquei com muito medo de operar esses pacientes ao longo da minha vida, e você foi muito clara com relação
a ser uma doença crônica, ter um curso heterogêneo, ou seja, o tratamento é individual, todo mundo sabe disso. E de uns 10 anos para cá, eu fiquei responsável no grupo nosso aqui mais pelas cirurgias endoscópicas desses tumores. E, recentemente, em 2019, entendeu? Eu havia lido um trabalho do professor Giuseppe Tinali, onde ele faz as cirurgias, a remoção neuroendoscópica através do uso de um aspirador ultrassônico para tumores dentro do ventrículo. E um desses tumores era o crâniofaringioma. E eu tive a sorte de receber um paciente com uma hidrocefalia e um tumor muito grande. E eu liguei para o Henrico, ainda falei, Henrico, vem aqui me ajudar, porque você é um cara que tem uma boa mão. E fiquei com 2 cirurgiões colegas do lado que são bons para cirurgia aberta. Mas eu entrei com um endoscópio dentro do ventrículo, entendeu? Fiz a aspiração normal, ele era calcificado, e eu usei a técnica que ele descreve para o crâniofaringioma. Então, eu botei o aspirador ultrassônico e saí rodeando o tumor e tirando ele lentamente, devagar, até chegar, você vê a basilar. Quando você vê a basilar, você para. Com medo, eu acabei colocando uma válvula também. Todo mundo falou, não coloca não, vou colocar uma válvula, não quero nem saber. Bom, conclusão, tem 3 anos desse garoto, esse garoto não tem uma clínica, só sentia dor de cabeça na época e tinha uma baixa estatura. Tá? Quem acompanha a minha esposa, que é pediatra, e recentemente uma ressonância mostrou um ligeiro aumento do tumor, e ele ficou muito pequeno mesmo. Você tem alguma experiência com isso? Já viu isso daí? Eu fiquei extremamente entusiasmado com isso, mas não é toda hora que você recebe um tipo de tumor desse. O que você acha disso? Não, a gente tem, sim, experiência com ressecção endoscópica com aspirador ultrassônico, né? O Dr. Sérgio realmente realiza várias cirurgias via endoscópica com aspirador ultrassônico, acesso endoscópico para craniofaringioma, tanto pelo ventrículo lateral, como a cirurgia que o senhor descreveu, como o acesso transitonoidal. O problema, doutor Humberto, é que maravilhoso, assim, parabéns, né? Que ótimo que esse paciente foi bem. Mas eu acho que o grande problema do craniofaringioma é exatamente esse, né? A gente não consegue prever qual é o tumor que vai ter uma boa resposta, que vai ter um bom comportamento e aquele que vai ter um comportamento muito ruim. Então, existem vários estudos de biologia molecular que tentam explicar as vias, né, as vias de biologia molecular dos craniofaringiomas, porque se a gente para pensar, todos nós devemos ter restos embrionários aí da bolsa de Hutchinson, desculpa, perdidos no meio do caminho, né? Por que umas pessoas desenvolvem craniofaringioma e outras não, né? Por que a gente tem, na casuística que eu mostrei, existem um grupo de pacientes que mostraram um excelente controle só com cirurgia. Tem outro grupo de pacientes que mostraram um excelente controle, aqueles tumores exclusivamente intracelulares que foram submetidos ao acesso endoscópico endonasal, também com excelente controle, sem necessidade de complementação com radioterapia. Então, às vezes, o senhor opera pacientes muito pequenos, né? Você fala, não, vamos aguardar um pouco, não vamos irradiar, né? Às vezes, a gente consegue controlar com a cirurgia. Então, essa pergunta, por que uns têm uma evolução tão boa e outros não, eu acho que, na verdade, permanecem abertos e, infelizmente, independe da técnica cirúrgica, né? Então, a gente vai ter bons casos por cirurgia endoscópica transestenoidal, a gente vai ter bons casos pelo acesso, como o senhor fez, com o uso do aspirador ultrassônico, a gente tem bons casos pelo acesso subfrontal, mas não dá para dizer quem vai evoluir bem, quem vai evoluir mal. Uma das causas, né, que a gente acredita que se relaciona com a recidiva dos tumores é a calcificação. Então, quanto mais esse tumor tiver calcificação e essa calcificação infiltrar o parênquima ao redor, então a gente sabe que esse caso é um caso que tem maior chance de recidiva. Eu andei estudando alguns casos e, claro que é só uma observação, né, não é nada bem estabelecido,
mas a gente tem notado que os crâniofaringiomas que excedem um pouco a linha média são aqueles que tiveram maiores índices de recidiva. Então, às vezes, o senhor tem um tumor bem localizado, bem encapsulado na linha média, esse vai ser esse bom caso aí. Se a gente tem um tumor que solta alguns outros cistos, tem algumas extensões laterais para a região frontal, esse é o caso que vai recidivar. Então, eu queria muito ter essa resposta, poder olhar um paciente um crâniofaringioma e saber, olha, esse aqui vai ser o caso que não vai se comportar bem, e esse é o caso que vai se comportar bem. Ok, obrigado. Doutor Donizete, Matheus, algum dos nossos residentes. Rico, vamos uma acho que da nossa parte, primeiro, né? a gente... Ô, Matheus, eu acho que a exposição da doutora Patrícia foi maravilhosa, e essas perguntas que vocês colocaram deixou ainda a coisa bem completa. Muito obrigado, doutora, pela exposição. Todos nós da disciplina aqui da Unicamp lhe agradecem muito. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pela atenção. Patrícia, tudo bem? Aqui é o Matheus Alfaro. Viu? Em primeiro lugar, parabéns pela sua aula aí, super didática. É muito legal poder ouvir a experiência de vocês aí, que têm uma larga experiência com crâniofaringioma e são pioneiros na questão aí da quimioterapia intracística. Eu queria te fazer 3 perguntas sucintas, assim, para a gente dar espaço para outras pessoas também. Em primeiro lugar, você deixou claro que a quimioterapia intracística é uma opção muito boa para cistos recidivantes, certo? Uhum. Mas tem pelo menos um dos casos que você mostrou, que era um menino de 10 anos, que era uma lesão cística, parecia até um macroadenoma cístico grande, bem celular e supracelular, que vocês indicaram diretamente, pelo que eu entendi, a quimioterapia intracística. Uhum. Vocês têm dado preferência para isso, assim, mesmo em lesões que são acessíveis como aquela, porque vocês sabem que o cisto vai voltar ou tem uma grande tendência a voltar, então você tenta primeiro fazer a quimioterapia intracística e se isso não funcionar, daí a cirurgia, vocês têm tido essa tendência? Essa seria uma pergunta. A pergunta número 2 é uma questão técnica, que é o seguinte: quando você posiciona o catéter dentro do cisto, você, cirurgicamente, por endoscópio ou então pela craniotomia, você procura esvaziar ao máximo o cisto já na cirurgia, ou você prefere fazer esvaziando o cisto depois, através de punção do seu omaia, e aí vai administrando o quimioterápico, o interfero? Tá. E a terceira é o seguinte: pelo que eu vi na casuística de vocês, vocês têm um grupo que vocês trataram com interfero intracístico e depois, na falha do tratamento, vocês indicaram cirurgia e radioterapia. Vocês não têm grupo tratado com interferon e radioterapia simultaneamente, como uma primeira conduta para alguns casos? Ou tem essa associação? Obrigado e parabéns de novo. Obrigada a você, Matheus. Muito obrigada a você pelas questões. Então, a sua primeira pergunta é quando fazer, né? Quando optar ou não pelo tratamento intracístico. Então, o grande problema é assim, como esse paciente chega, qual é o grau de comprometimento hormonal desse paciente. Então, vamos supor, aquele menino que chegou, que tinha um componente celular, com extensão supracelular, predominantemente cístico, por que a gente, de repente, a sua pergunta é super pertinente, né? Por que não fazer um acesso transicional e já ressecar o tumor? Sim. E pronto. Por quê? Porque esse menino chegou sem déficit hormonal nenhum. Né? Ele não tinha déficit, ele tinha acho que 10 anos, né, de idade, sem déficit hormonal. Então, e sem comprometimento visual também, né? Então, quais são os critérios? Ele chegou com uma lesão predominantemente cística e ele não tem déficit hormonal, ele não tem perda visual, então a gente vai tentar o tratamento mais conservador. Mas muitas vezes os pacientes chegam para a gente com 9, 10 anos de idade, eles já chegam com vários déficits instalados, né? Então, ele já tem déficit de GH, ele tem déficit de hormônio tiroidiano, às vezes ele já tem um DI aumentado, né? A gente trabalha na rede pública de saúde, a gente sabe como é que isso funciona, a criança levanta à noite para urinar há 3 anos, enfim, e o diagnóstico não é feito. Então, esses pacientes que já chegam muito comprometidos, aí realmente você pergunta qual vai ser o benefício de você postergar esse tratamento cirúrgico,
né? Então, não tem benefício nenhum. Então, realmente, então vamos para a cirurgia, a gente vai para a cirurgia, tenta reseção cirúrgica total e radioterapia, né? O alfa-interferon realmente precisa o alfa-interferon, desculpa, o crâniofaringioma precisa da radioterapia como tratamento complementar. Então, essa questão do déficit hormonal e da puberdade é muito importante. Se o doente chega para a gente com 12 anos de idade, 14 anos de idade, com PAN-HIPO praticamente, né? Você vai dosar, é uma catástrofe, né? Ele já está todo comprometido, aí realmente não tem razão para você ficar postergando o tratamento, porque ele já chegou, né, num nível muito ruim. Mas esses pacientes mais novos e sem déficit hormonal, então a gente vai tentar um tratamento mais conservador. E como você viu, que também é outra coisa que a gente não sabe predizer qual vai se comportar desse jeito, eu comecei a reunião eu comecei a apresentação de casos com os bons casos, né? Aqueles casos que tiveram ótima resposta com poucos ciclos, né? Com 2 ciclos, esse menino, acho que foi que você comentou, foi com um ciclo só, é inacreditável. Como que respondeu com um ciclo, né? Ele volta aí, eu falo assim, ó, eu mostro em toda a aula de crâniofaringioma que foi uma resposta excelente. Como que você vai saber, né? Mas o que intriga é que apesar disso, né, apesar da pouca manipulação cirúrgica e tudo mais, da colocação do catéter, né, no alfa-interferon, eles acabam evoluindo com PAN-HIPO, às vezes, né? Chegando. Então, é um grande desafio, né? É uma doença bastante complexa que a gente ainda não tem a solução. Acho que eu respondi a primeira pergunta. Sim. Muito a bem, segunda pergunta, quanto ao cisto. Então, assim, a gente não... Quando você entra, a gente não tenta esvaziar totalmente o cisto, por quê? Porque o catéter que a gente coloca é aquele catéter da válvula, né? O catéter ventricular, que tem 15 centímetros e tal. Se você esvaziar o cisto, corre o risco do catéter sair, ou então daqueles orifícios do cisto, que tem cerca de 1,5 centímetro na ponta do catéter, ele ficar para fora do cisto. Então, ele não vai ficar firme ali no cisto, né? Não vai ficar bem coaptado, e isso, o cisto pode sair do lugar, o catéter pode sair do lugar, porque o cisto ficou murcho, a hora que não vai ficar, a fibrose ali ao redor do cisto não vai acontecer, né? Então, isso, normalmente, a gente coloca e espera um pouquinho antes de fazer o tratamento. Claro que é diferente quando a criança tem hidrocefalia, né? Mas, às vezes, assim, você só colocando um catéter no cisto e murchando um pouco, você já descomprime o aqueduto lá embaixo, né? Aqueles casos de grandes cistos que vão para a fossa posterior, e você consegue, você começa logo a aplicação do alfa-interferon e você consegue o tratamento da hidrocefalia. Então, por isso que a gente não esvazia o cisto logo no começo, tá? É claro, aquele outro cisto que você viu, aquele cisto gigante, a gente tem que esvaziar um pouco porque a criança está com uma hipertensão intracraniana na frente, mas é super sintomática, mas a maioria não chega assim, a maioria chega com uma hidrocefalia incipiente que permite com que você faça a colocação do catéter por neuroendoscopia, você faz o orifício e esvazia tira um pouco do cisto, você já vê o cisto, mas você não esvazia o cisto totalmente, porque senão o cisto não vai ficar bem locado, né? Perfeito. E a terceira questão, sobre interferon e radioterapia. O problema que a gente tem a gente nunca tentou controlar, assim, fazer o tratamento com alfa-interferon, aí controlou com interferon e em seguida irradiar, né? Porque um dos objetivos do alfa-interferon é exatamente evitar a radioterapia. Certo. Quando você não tem uma boa resposta ao tratamento, o que a gente vê normalmente não é o aumento do conteúdo cístico, é o aumento da parte sólida, né? Então, a parte sólida começa a predominar. É como se você provocasse algum desequilíbrio lá. O que tem é que, enquanto você conseguir fazer o tratamento, enquanto tiver cisto e você conseguir fazer o tratamento com alfa-interferon, você vai tentar. É claro, né? O tumor, você não vai fazer com que a criança venha todos os meses fazendo alfa-interferon, né? Se você está fazendo, o tumor está recidivante, ela está se mostrando uma mal respondedora, aí você vai ver, você tem que fazer acompanhamento visual dessas crianças, muitas vezes é muito importante, porque elas não têm queixa, né? Você vai ver na campimetria que tem algum grau que a visão está piorando, então aí você já realmente indica a cirurgia para poder, mesmo quando é cisto, por exemplo, um doente que não responda bem, mas a criança está evoluindo com perda visual, ela vai para a cirurgia, porque você não pode irradiar em cima do cisto, né? Então, são esses dois motivos.
que cisto normalmente você não irradia, e a maior parte desses pacientes que acabam indo para a cirurgia tem um predomínio do componente sólido. Então, a gente acaba não associando interferon em radioterapia. Mas, de repente, é uma possibilidade, a gente pode conversar com as oncologistas aqui e pensar nessa alternativa. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você, Matheus, pela questão. Mais alguém quer fazer pergunta para a Patrícia? Nossos residentes, quem está passando no Boldrini? O Cleiton que está aí. Eu vi que o doutor Nazareno está aí também, se quiser perguntar. Boa noite. Boa noite, doutor Nazareno. Meu nome é Nazareno Brito. Eu sou um ex-professor da casa, aí da Unicamp. Boa noite, doutor Nazareno. E realmente eu tive o prazer de trabalhar muito na neuroendócrino. Trabalhei bastante, montei um grupo interessante com o professor Marcos Tambassi. E a gente aprende que essas patologias, nós, neurocirurgiões, não podemos cuidar dessas patologias sozinhos. Não tem como. Eu, de certa forma, eu vi a senhora fazer uma explanação perfeita, diagnóstico, colocação do tumor, apresentação do tumor, classificação do tumor, chegando no final mostrando que isso é uma doença crônica, que nós, na velhice, já começamos a entender que é realidade isso, ele é uma doença estacionária, ela estaciona. Eu que tive a maioria das vezes a oportunidade de operar os adultos, porque na minha época o doutor Donizete tomava conta das crianças inteiras, eu nem chegava a ver, o doutor Donizete escondia, não deixava eu ver, certo? Operava ele mesmo. Diga que é mentira não, Zetão, que é verdade, certo? O doutor Donizete escondia e operava ele mesmo. Então, eu vi que, na minha experiência com adultos, eu tenho realmente pacientes hoje. Eu vim embora aqui para Piauí, hoje eu estou em Teresina, tenho uma residência médica que segue rígidos padrões de ensinamento. Inclusive, eu até vou dar uma puxadinha na orelha dos meus, que eu mandei o link, não estou vendo nenhum aqui, entendeu? Certo? Então, isso depois tem orelha grossa. Eu vi você apresentar duas coisas interessantes. E eu queria conversar com você sobre isso. Eu vi você mostrar numa casuística que você tem 7 ressecções totais, se eu não me engano, por cirurgia. 7 totais e tem 12 por transesfenoidal, não é isso? Ou eu vi errado? Naquele primeiro slide seu que você tem mostrando o número de cirurgias, tem 67 cirurgias, aí tem 7 totais, tem 45 craniotomias, se eu não me engano, deve ser microcirurgia, né? E tem transesfenoidal 12, se eu não me engano. Eu queria que você me dissesse, por exemplo, se você tem isso seguido dentro do teu follow-up, do teu seguimento, se você tem nesses tumores ressecados que vocês deram como ressecção total em criança, isso é interessante a gente saber, porque vocês acompanham a criança, vocês acompanham esse follow-up, vocês têm como relatar isso daí. De quantos desses tumores totais, se você tem no teu follow-up, quantos que já recidivaram e em que tempo recidivaram? E da transesfenoidal, quantos recidivaram que obrigaram vocês a fazer o tratamento para que vocês possam retomar o tratamento desse paciente? Você tem isso? Eu tenho esse caso que eu coloquei para o senhor, esses pacientes foram tratados só com cirurgia, né? Foram pacientes que a ressecção cirúrgica, a gente tenta, na maior parte das vezes, fazer a ressecção cirúrgica total, né? Total ou subtotal, se fica, são sempre alguns restinhos, algumas coisas. Então, aquele slide, aquele dispositivo, foi para mostrar que nós tivemos aqueles casos das 7 cirurgias e da cirurgia transesfenoidal, foram casos tratados somente com cirurgia que tiveram uma boa resposta sem o tratamento com a radioterapia. Aqueles outros doentes tratados com cirurgia e radioterapia foram casos que se optou, né, por fazer cirurgia, então o paciente foi submetido a uma cirurgia completa, e aí, pela idade, pelo déficit, pelo grau de ressecção, por tudo, não. Então, vamos fazer o tratamento complementar com a radioterapia, né? Então, agora, o senhor quer saber o índice de recidiva total? Você tem algum tempo de ressecção total e retrucamento do tumor? E o tumor voltar? Você tem esse tempo? O tempo que leva...
Desculpa, eu não entendi a pergunta. Você tem uma ressecção total, você mostrou uma ressecção total do crânio faringioma, você acompanha no follow-up. Quando é que realmente você tem a recidiva desse tumor? Quando? Quanto Varia tempo? muito, varia muito, sim. As nossas taxas de recidiva são baixas, principalmente depois que teve um período que a gente evitava um pouco mais, no começo a gente evitava um pouco mais a radioterapia. Hoje a radioterapia também já está bem estruturada, né, no sentido de concentrar a radiação no local da ressecção, no local do tumor. Então a gente já não hesita tanto em encaminhar esses pacientes para a radioterapia por causa do risco de recidiva, embora a gente saiba que mesmo com a radioterapia, isso toda a literatura mostra, né, mesmo a radioterapia não evita que esses pacientes recidivem, né? Mas a recidiva se não viu, né? Nós temos casos aí com recidiva 4 meses depois da cirurgia, nós temos casos com recidiva 5 anos depois da cirurgia, tem paciente que passou cerca de 10 anos bem, sem tumor, sem nada, e depois ele volta com queixa de cefaleia e visão, principalmente, aí tem recidiva do tumor. O tempo de intervalo que esse paciente vai levar para recidivar é muito variável. Eu preciso verificar todos novamente para dar uma média para o senhor, né? Eu estou respondendo aqui a percepção do tratamento dessas crianças, né? Eu estou lhe perguntando isso porque eu aprendi bastante também hoje, inclusive, porque me interessa muito. Eu tenho uma opinião formada sobre crâniofaringiomas em adulto. Eu tenho pacientes com 23 anos de cirurgia. Com resíduo, é ótimo, né? Adulto tem um comportamento excelente, não é? Não tenho só um, tenho vários. Com resíduo de tumor e ele parado, acompanhado junto comigo e com endócrino. Quer dizer, dentro da insuficiência, que eles fazem insuficiência hipofisária. Entendeu? Acompanhado com substituição, terapia de substituição. Mas eu achei a sua aula maravilhosa. Doutor, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor, pelas questões. Espero contar com a senhora também em algum. Vou aproveitar aqui, viu, Henrico? Aqui a sua deixa e convidá-la para as minhas lives também. Eu faço umas lives. Sérgio, que bom, eu vou sim, senhor. Pode me mandar. O Sérgio já teve nas lives, o Cleito já teve, o Henrico teve, os Donizete teve. Eu não deixo sobrar ninguém, entendeu, Zé? Eu estou sempre aqui trazendo a parte da formação dos meus acadêmicos, estudantes e residentes. Que bom. Parabéns para o senhor. Pode me chamar que eu vou sim, eu vou assistir a live, com certeza. Muito obrigado. Zetão, prazer em vê-lo. Henrico também, Cleiton, Matheus. Prazer, Nazareno. Prazer, Nazareno. Mas, Patrícia, isso que você falou é uma verdade, né? Que está sempre uma angústia, né? Tem os crâniofaringiomas, tem alguns pacientes que 3, 4 meses depois já está recidivando, né? E outros, e não dá para saber quem vai recidivar e quem não vai, né? Eu acredito que a resposta seja um problema imunológico. Eu ainda acredito mais, Patrícia. O certo é que você nunca tem ressecção total. Sim. Alguma coisa fica. A literatura mostra que mesmo quando o cirurgião falou que a ressecção foi completa, 20% a 30% recidiva. Tem. Então... Acho que o Vitor e o Cleiton querem te fazer pergunta, Patrícia, daí a gente te libera aí. Imagina, que isso, é sempre um prazer falar sobre crâniofaringioma, é ótimo, estou super contente, todo mundo querendo conversar, tá tudo bem. Estou à disposição. O microfone está fechado, Vitor. Quer falar, Vitor? Fica à vontade aí. Teu microfone está fechado, Vitor. Patrícia, tudo bem? Muito prazer, Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Vai. Excelente aula, parabéns, tá? Queria agradecer. E minha pergunta é simples no quesito da indicação da infusão do alfa-tecro. No caso de pacientes que têm, né, um componente cístico que você considera aí propensos, né, a serem bons respondedores, dado esse componente cístico avantajado, mas que apresentem um componente sólido com uma compressão de estruturas nobres, por exemplo, um componente sólido com compressão que é asmática, né? Não estou falando aqui de um caso de urgência, que obviamente precisa de uma taxa de resposta da cirurgia de certa forma imediata, mas não no paciente que está com apoplexia, hipofisária, sangramento,
uma apoplexia do tumor, o sangramento intratumoral, mas sim daquele que tem um componente cístico, mas tem também um componente sólido com compressão que é asmática. Você sabe que, eventualmente, esse componente sólido pode responder, mas essa taxa de resposta não é tão imediata. Você indica a colocação do Ommaya nesse contexto em que o componente sólido entra em contato com as estruturas como o quiasma? Então, se você tem uma lesão sólido-cística, é isso? E aí ela tem um componente sólido importante. E se ela tem um componente cístico importante... Não necessariamente predominante, mas em contato com o quiasma óptico. Então, se você... olha só, se você tem uma lesão cística, e esse componente cístico é importante, mesmo a lesão tendo um componente sólido, você funcionando, você esvaziando esse cisto, você vai ter algum grau de descompressão, né? Normalmente, esses pacientes que chegam para a gente com um quadro de perda visual aguda, você faz a descompressão do cisto, isso já é o suficiente, né? É raro você ter uma lesão sólida com um efeito agudo de compressão, né? Porque é uma lesão de crescimento lento, né? Embora, lembra, a história da histologia benigna. Então, normalmente, eu não sei se o Henrique teve alguma experiência, mas o que a gente vê é que você descomprimindo o cisto, você já tira a compressão do nervo óptico. É difícil em criança você ter uma apresentação, como aquele caso que eu mostrei para vocês, que foi extremamente difícil, uma lesão totalmente sólida, ou uma lesão sólida dando uma sintomatologia aguda dessa forma. Geralmente, quem descompensa, o grande vilão dessas lesões do craniofaringioma é o componente cístico. É ele que faz a compressão do quiasma, é ele que provoca a hidrocefalia, né? É ele que vai dificultar a radioterapia. Então, o cisto é o maior problema, né? É o maior desafio. Você descomprimindo o cisto, você acaba descomprimindo, né? Você tem ali o sólido, você acaba descomprimindo a lesão que está sobre o quiasma. Isso, a minha dúvida é mais basicamente daqueles pacientes que têm um tumor sólido cístico em que você tem um componente celular com extensão supracelular do componente sólido e aquele cisto grande que vai lá para o terceiro ventrículo. Esse, seguramente, ao funcionar o ventrículo, o cisto, você vai esvaziar o conteúdo cístico, né? Mas o componente sólido que está na região celular e supracelular, ele talvez não vá diminuir. E aí fica a dúvida se seria o caso de indicar para descomprimir já o quiasma uma cirurgia ou se a gente tentaria, eventualmente, uma terapia como o interferon. Entendi. Aí vai depender muito do quadro da criança, né, Vitor? Você precisa fazer a avaliação, ver a história dela da perda visual, né? Quanto que ela tem de comprometimento de perda visual. Isso é muito difícil, né? Pelo menos no nosso país, às vezes com a nossa população, né? A gente tem crianças que chegam com uma perda visual já muito importante, né? Então, essa questão do craniofaringioma na urgência, eu não sei qual que é a experiência de vocês, assim, mas o que a gente vê, a maior parte das vezes, é que eles chegam com hidrocefalia. Hidrocefalia, sim, para você tratar de urgência, né? Mas perda visual aguda, a ponto de você ter que fazer uma cirurgia descompressiva de vias ópticas, eu não me lembro agora no momento de nenhum caso, assim. Porque não tem essa história de relato de perda visual aguda. Você vê, assim, o que às vezes acontece, por exemplo, que é até indicação de falha de tratamento, é difícil detectar essa alteração visual em criança, embora seja o sentido mais nobre, né? Mais importante, extremamente importante a visão. Então, às vezes, você está ali acompanhando a criança que está fazendo tratamento com alfa-interfero, por exemplo. Aí, na consulta de rotina do oftalmologista, aí ela vem para você com retorno mostrando que piorou a visão. Acabou, né? Ela tem um componente sólido importante, você vai indicar cirurgia, você não vai, nesse sentido, sim, né? Desculpa, eu acho que eu entendi um quadro agudo, assim, mas quando você tem essa perda visual evidente, documentada, realmente você não vai ficar insistindo no alfa-interferon. A perda visual, a piora visual, é um dos critérios de indicação de cirurgia nesses pacientes com alfa-interferon, né? E isso a gente vê ao longo do acompanhamento. Você não vê logo que a criança chega. Por exemplo, na sexta-feira, a gente tem uma paciente que ela tem a gente vai colocar um reservatório num paciente, uma menina, ela tem 9 anos,
A mãe, bom, ela tem um tumor sólido cístico, tumor gigante, sólido cístico, não tem as imagens aqui, com componente celular, com extensão supracelular. Ela tem múltiplos cistos, assim, é como se fosse um tumor sólido envolvido por um cisto, que ele vai para a região temporal, ele vai para a região do terceiro ventrículo, ele tem um componente cístico subfrontal, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai puncionar esse cisto, porque a hidrocefalia dela já foi tratada no outro serviço de urgência. A gente vai puncionar esse cisto para poder diminuir um pouco o tumor, para diminuir toda a morbidade cirúrgica, de você entrar para a cirurgia e tirar um tumor gigante, enorme. Você sabe que esse pós-operatório vai ser muito difícil se você partir para a reseção cirúrgica completa, né? E aí, o que vai acontecer? Esses tumores gigantes, né, quando vão para a cirurgia, eles fazem hiponatremia, hipernatremia. No mesmo dia, o sódio vai de 170 para 120, o cérebro fica uma catástrofe, as crianças convulsionam. É horrível, né? Essa tempestade hipotalâmica do pós-operatório do crâniofaringioma. Então, a gente vai murchar o cisto primeiro, para limitar o componente sólido, e aí ela veio realmente hoje ela chegou semana passada, fez a campimetria visual agora, e ela tem uma perda da visão total de um olho, e ela tem uma hemenopsia do outro. Então, não tem negociação para alvo interno, ela realmente vai para... Nem tenta, né? Entendeu? Obrigado. Porque a visão, né? A gente tem que preservar. Obrigado. Clayton. Tinha mais alguém para fazer questão? Clayton. Oi, Patrícia. Sou o Cleiton, neurocirurgião. Uma pergunta bem pontual, eu sei que já se estendeu demais. Você mesmo comentou que quando o cisto quando o tumor em si ele é calcificado, é um fator preditivo para maior risco de recidiva, né? Eu queria saber se quando a cápsula do cisto, mesmo num tumor predominantemente cístico, mas quando a cápsula é muito calcificada, se isso é um empecilho para o tratamento intracístico, ou se você tem alguma estratégia, tende a colocar o endoscópio, como que vocês costumam lidar nessas situações? Esse é um fator preditivo para falha ou insucesso do tratamento intracístico, a calcificação? Não. Na verdade, não. Você sabendo essas calcificações que a gente fala, que eu falei que é fator preditivo, é quando você faz a tomografia e você vê que tem microcalcificações assim infiltrando o parênquima, né? A calcificação do crâniofaringioma está relacionada com o grau de invasividade do tumor, né? Não é só a parede do cisto. Às vezes você tem o crâniofaringioma ali que está dentro da região celular, que se estende para o terceiro ventrículo, ele está com a parede toda calcificada, mas ele não encosta na parede do terceiro ventrículo. O problema não é a calcificação do cisto, o problema é a calcificação, esse cisto encostando no parênquima e você tendo essas microcalcificações se estendendo, invadindo o parênquima cerebral. É a grande diferença entre o papilífero e o adamantinomatoso, né? O adamantinomatoso, ele é muito mais infiltrativo. Então, você sabendo disso, não contraindica o alfa-interferon e até você entra com mais tranquilidade ali com o alfa-interferon, porque você sabe que realmente, se você conseguir controlar esse tumor com o alfa-interferon, do ponto de vista de segmento dessa criança, de toda a morbidade que ela pode desenvolver, você vai conseguir postergar em muito o tratamento, né? Porque você já sabe que é um tumor que está relacionado com maiores chances de recidiva. Então, você vai tentar um tratamento logo de cara menos agressivo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Entendi. E a questão da punção do cisto, quando ele é muito calcificado, você tem algum problema? Você tem alguma dificuldade em relação a isso? Ali você entra com endoscópio. Endoscópio, né? Eu passei rápido, né? Porque eu já falei demais, né? É enorme, aí eu não mostrei todo o vídeo, mas você entra com endoscópio, você consegue ver, assim, a parede tem áreas de calcificação, áreas que não estão calcificadas, você consegue identificar bem onde fazer a punção ali com o endoscópio e realmente não constitui um problema muito importante. Tendência com endoscópio, então, nesses casos. Uhum. Não, e mesmo esses guiados, né, neuronavegação, a mão livre, não teve nenhum cisto que, assim,
você não tenha conseguido fazer a punção, né? É uma calcificação fina, né? Ele não está ossificado, né? São pontos de calcificação, assim, da membrana. Então você consegue puncionar sem maiores problemas. Perfeito, obrigado. Obrigada a você, Cleiton, pela questão. Excelente, Patrícia. Nossos residentes, alguém quer fazer alguma pergunta para a Patrícia? O pessoal é meio tímido, Patrícia, não vai. Nós vamos ver se. Mas... Entendi, desculpa. Não, eu digo, o pessoal é meio tímido. Não, fica tranquilo, pode perguntar. Depois, se quiserem perguntar offline, pode perguntar também. Eu acho que para os residentes, e acho que fica muito, como você começou a aula, né? Eu achei fantástico o raciocínio, né? Qual a idade do paciente, como é que está a parte endocrinológica dele, né? O status neurológico, porque o que a gente vai fazer, né? Então, realmente, você tem uma criança de 2, 3 anos de idade, 4, 5, 6... Você não, né, provavelmente você não vai querer partir para uma ressecção completa, para uma rádio e já, né, atrapalhar todo o crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? E você conseguir passar aí essa parte puberal deles é o ideal. Então, acho que esse raciocínio inicial, né, que eu acho que, no fundo, é o que norteia vocês aí, né, no tratamento, né? E acho que para os residentes ficar aqui, né, que o alfa-interferon parece uma medida alguns funcionou bastante, mas em geral uma medida temporizadora, né, Patrícia, para você poder oferecer um. Você viu, né, que foram tratados daquele que a gente conseguiu tratar, do que a gente começou a tratar com alfa-interferon, 23 deles a gente conseguiu controlar só com alfa-interferon, os outros precisaram de tratamento complementar, né? Foram 23 de 39. 39 são os que a gente começou o tratamento com alfa-interferon. Desses 39, 23 a gente conseguiu controlar e os outros 16 precisaram de tratamento complementar. E, Patrícia, uma última pergunta. Você tem alguma impressão, por exemplo, da idade que foi feita a radioterapia e a taxa de recidiva? Ou, por exemplo, se com essa filosofia de conseguir fazer alfa-interferon, conseguir passar a puberdade, e aí depois que você vai operar, né, você faz a cirurgia, precisou fazer rádio, e aí você consegue um tempo maior sem recidiva? Porque às vezes a gente vê criança pequena que operou, recidivou, fez radioterapia, e mesmo às vezes com rádio, às vezes volta o tumor, né? Mas você percebe se, por exemplo, você conseguir atrasar esse tratamento, né, como vocês têm conseguido, e deixar a rádio para mais tarde, além dos efeitos danosos da rádio, né, que você consegue segurar, se a taxa de recidiva é menor ou não dá para ter? Henrique, eu estou fazendo esse levantamento até exatamente para responder essa questão, mas a impressão que se tem é que depois que você posterga todo esse tempo o tratamento com alfa-interferon, que ele vai para a cirurgia e radioterapia, pelo menos aqueles que a gente tem seguido, né, que aí a gente estende até os 30 anos, mais ou menos, né, a gente tem uma concessão ali do hospital, a gente tem que acompanhar esses doentes, né, são casos muito especiais, parece que acaba sendo o tratamento definitivo, assim. Passado, eu não sei se tem a ver com a lesão, o aparecimento da lesão e a faixa etária, né? Então, se é um pico realmente de incidência, a hora que ele ocorre é ali até os 20 anos, aí depois que passa, você consegue controlar melhor o tumor, eu não sei se isso acontece. E a outra coisa importante é que a ressecção do tumor pós-alfa-interferon melhora muito, na verdade. Talvez isso, porque ele fica meio plastificado, sabe? Ele cria uma cápsula inflamatória, provavelmente, por causa da reação ao alfa-interferon, né? Então, você vai lá, ele tem aquela cápsula fininha, né? Que quando a gente opera com meningioma, tem aquela cápsula fininha que vai rasgando, cheia de calcificação lá dentro, isso muda. Ele vira uma massa sólida plástica, literalmente plástica. Então, você consegue fazer, talvez isso que influencie, tem uma resposta mais definitiva depois. É como se você diminuísse a invasividade da lesão. Ele fica encapsulado com uma cápsula inflamatória firme, fibrosa, assim, maleável, né, fibrosa, que você tira o tumor. Então, acho que talvez o que acontece é que a reseção cirúrgica pós o alfa-interferon
ela fica facilitada. E isso, né, vai facilitar a restrição cirúrgica completa e você vai ter uma melhor resposta com a radioterapia. Então, tem o fator alfa-interferon influenciando na técnica cirúrgica. Né? Excelente. Bem, Patrícia, muito obrigado. Obrigada a você, Henrico, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Foi excelente, muito obrigado. Obrigada. Eu vou poder convidar você mais vezes aí para vir na reunião. Não, pode convidar. E qualquer coisa, quem tiver qualquer outra dúvida, estou à disposição. O Henrique tem meu telefone, sou super acessível, super disponível. Tá bom? Muito obrigada, Henrique. Boa noite para você. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, Patrícia. Obrigado, viu? Tchau. Até mais. Até mais.